vamos falar sobre a história do devoto Dhruva Maharaj. Essa história tem no Srimad Bhagavatam, que é a nossa principal literatura. E apesar de não ser o nosso objetivo, a Gaudiya Vaishnava Sampradaya, tem vários ensinamentos bastante importantes na história de Dhruva e Prahlada. E por isso Chaitanya Mahaprabhu escutou de Gadadhar Pandit, no Tota Gopinath, esse passatempo de Dhruva e Prahlada 100 vezes consecutivas. Depois de escutar 100 vezes, ele falou: quero escutar mais Dhruva e Prahlada Charita. Então, sem pegar esses ensinamentos que foi praticado por Dhruva e Prahlada Maharaj, ninguém pode alcançar devoção, muito menos Raganuga, que é o objetivo dos Gaudiya Vaishnavas. O Dhruva Maharaj era quando Brahma, que é o arquiteto do universo material, estava planejando habitar o universo por ordem de Krishna e poder de Krishna. Brahma começou a popular o universo. Então é dito que Brahma, quando ele estava pensando nisso, ele criou Swayambhuva Manu, onde vem a palavra humano, dos Manus, que são os progenitores da humanidade. Sans progenitor Prajapati. Então dali foi criado Manu, Swayambhuva Manu e Satarupa, mulher. E os dois tiveram 2 filhos. Um era Priyavrata, Maharaj Priyavrata, e o outro Uttanapada. Depois Uttanapada casou com Suruchi e Suniti. Teve essas 2 esposas. E de Suniti nasceu Dhruva Maharaj. Suruchi também teve um filho chamado Uttama. Então Dhruva era filho de Suniti e o rei era Uttanapada. Então certo dia, o filho de Suruchi, que era a rainha que o rei mais gostava, subiu no colo de Uttanapada. Ele estava no trono e Uttama foi e subiu. Os dois eram crianças. Uttama era criança e subiu no colo do rei Uttanapada. Então Dhruva estava ali perto, também era criança. Então ele viu Uttama sentado no colo do pai e ele também desejou sentar no colo do pai dele. Então quando Dhruva aproximou de Uttanapada, ele ficou querendo subir no colo do pai. Só que Suruchi estava perto vendo. E Uttanapada sabia que Suruchi tinha certa inimizade com Dhruva, porque Dhruva não era filho dela, era filho de Suniti. Então Dhruva tentou subir e Uttanapada não deixou ele subir no colo, ficou só com o Uttama. Então, vendo a insistência de Dhruva, Suruchi não conseguiu ficar calado e falou: ó, Dhruva, você jamais poderá sentar no colo do seu pai. Eu sou a predileta dele e meu filho vai ser o rei. Você só tem um jeito que você pode sentar no colo do seu pai. É orar para Deus, para a suprema personalidade de Deus, e ele te conceder misericórdia. E aí você pede a bênção de nascer do meu ventre. E se você nascer do meu ventre, você vai poder sentar no colo do seu pai. E na mesma hora Dhruva, que era criança ainda, escutou essas palavras e ficou extremamente triste, desolado,
e irado também. Aquelas palavras penetraram o coração igual flecha. Então Dhruva na mesma hora foi para a mãe dele, para Suniti. E ele estava chorando muito, bastante soluço, não conseguia parar de chorar. Estava com os olhos vermelhos de raiva de Suruti. E quando Suniti, a mãe de Dhruva, viu e escutou das outras serventes o que tinha acontecido, o coração dela também ficou bastante triste e perturbado. Então os dois começaram a chorar. Então Dhruva não conseguia nem falar o que tinha acontecido. Ele estava soluçando sem parar e chorando muito. Ficou bastante decepcionado de não poder sentar uma criança, sentar no colo do pai e ainda assim ser rechaçado assim pela mãe do outro filho, dessa maneira cruel. Então, depois de algum tempo, os dois chorando, a mãe e o Dhruva, Suniti se recompôs e falou para Dhruva: ó Dhruva, na verdade, não acho que Suruti é a causa desse sofrimento. A gente está aqui pegando os frutos das nossas próprias más ações, igual o Srimad Bhagavatam também fala. Tate no Kampam Shushamik chamando. Nesse verso fala que tudo que acontece, os outros não são a causa, são só instrumentos para a gente pegar esse karma. Eles também têm livre-arbítrio. Eles, se alguém faz coisa errada, eles vão ter que pagar também o karma. Mas quem faz coisa errada e a gente vem para nós, isso é simplesmente fruto de nossas próprias más ações. E assim vai um gerando fruto, outros vão pagando o fruto ruim, outros vão gerando mais ruim, e assim é o ciclo do karma, karma chakra. Então Suniti explicou para Dhruva que a causa não era ninguém a não ser as próprias más ações dele, e que Suruti estava certa quando ela falou que só Vishnu, só Deus podia conceder alguma bênção para ele. Então Suniti foi e aconselhou ele: ó Dhruva, vários sábios já alcançaram Vishnu através de chamar pelo nome e meditar na forma dele, na floresta. Dessa maneira você pode satisfazer seus desejos. Então Dhruva, mesmo sendo uma criança de 5 anos, ele aceitou aquele conselho e rapidamente foi para a floresta. Ele gritava: ó meu senhor de olhos de lótus, cadê você? Cadê você? É dito que ele foi para a floresta de Madhuvana, uma das 12 florestas de Vrindavan, sagradas florestas de Vrindavan. Krishna apareceu nesse mundo. Também existe no mundo espiritual. A gente vai visitar esse local. Lá tem uma montanha onde Dhruva meditou. E tem também a deidade de Vishnu, que apareceu para Dhruva. É visitado milhares de peregrinos hoje. Então nessa floresta chama Madhuvana, Dhruva Maharaj. Então, quando alguém quer receber a misericórdia ou devotar a vida a Vishnu, então Vishnu vê a sinceridade e manda um guru. Sem misericórdia do Guru Krishna Prasad Pai Bhaktilata Bi. Sem a misericórdia do Guru, ninguém pode conseguir devoção para Vishnu. E sem a misericórdia de Vishnu Krishna, ninguém pode ter um Guru legítimo. Então Vishnu, entendendo o coração de Dhruva, viu que ele realmente queria encontrar Vishnu. Mas para que ele queria encontrar? No coração dele surgiu o desejo de, pelo sentimento que ele teve do pai dele, de ter um desejo, um reino maior do que o do pai dele. Esse era o desejo dele. Então Dhruva é chamado de Sakama Bhakta, devoto, mas com desejos materiais, Sakama. Então, mas o desejo dele era sincero, de ver Vishnu e receber essa bênção de Vishnu. Não tinha duplicidade dentro dele, era uma criança simples. Então Vishnu foi e inspirou Narada Rishi
grande sábio, devoto Narada. Então Narada apareceu para Dhruva Maharaj. Primeiro ele testou Dhruva. O mestre espiritual às vezes testa o discípulo para ver se vai aceitar ele ou não, qual tipo de ensinamento ele vai dar, etc. Então Narada apareceu para ele e falou: ó Dhruva, você é apenas uma criança de 5 anos. Nessa floresta está cheio de animais perigosos. Agora você está na idade de brincar e de estudar. O melhor a fazer é você voltar para casa. Tem um palácio, etc. E esquece o que aconteceu. Então assim, Narada tentou persuadir Dhruva a desistir. Mesmo ele tendo 5 anos de idade, Dhruva estava firme no propósito dele. Falou: ó Narada, você é um grande sábio. Começou a glorificar Narada. Você sabe que vários rishis alcançaram Vishnu através de chamar e meditar nele. Meu desejo é seguir o conselho da minha mãe e também adotar esse processo. Então Narada ficou impressionado com a determinação de Dhruva, mesmo com a floresta cheia de animais perigosos, sem quase nada para comer. Dhruva estava firme no intuito dele. Então Narada, percebendo a sinceridade de Dhruva, a determinação de Dhruva, e esse é um ponto que a gente aprende na história de Dhruva Maharaj. Sem determinação na prática espiritual, ninguém pode ser exitoso. E às vezes, quando a gente está fraco, a gente faz um voto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e acaba não fazendo. Mas se a gente deseja ganhar a devoção por Vishnu, a gente deve ser firme naquilo que a gente se propõe a fazer. Esse é um grande ensinamento da história de Dhruva, de determinação e ser fixo naquele objetivo. Então Narada foi e deu para ele um mantra: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então ele instruiu Dhruva a cantar esse mantra nos 3 horários do dia, no amanhecer, meio-dia e pôr do sol. Instruiu Dhruva a adorar a deidade de Vishnu, produzir uma deidade de Vishnu que seja de barro, de 4 braços, e adorar essa deidade de acordo com o sistema Pancharatra, de oferecer coisas para Vishnu, tulasi, água com tulasi, flores, etc. E também instruiu Dhruva a regular os sentidos e a mente através da meditação e meditar na forma de Vishnu, de 4 braços. Então, nesse livro aqui, sobre Dhruva, Srila Narayana Tirtha Goswami, o que eu estou falando é o que eu escutei Tirtha Goswami, tem nesse livro, de Narayana Goswami, meus 2 gurus dele. O que eu estou lembrando, estou falando. Então aqui é dito que Narada instruiu Dhruva Narada viu que Dhruva estava rendido aos pés de lotos de Narada, dele, e fez o voto de executar suas ordens. Então Narada descreveu qual era essa forma de Vishnu que ele devia meditar. Ele foi descrevendo a forma de Vishnu, o corpo de Hari. Hari é outro nome de Vishnu. Radia contentamento. O corpo de Vishnu, Hari, irradia contentamento, satisfação e desejo de conceder misericórdia. Seu nariz é bonito, suas sobrancelhas são muito atrativas, seu pescoço é esplêndido. Sua pessoa é a mais maravilhosa. Ele é eternamente jovem. Seus braços são extremamente atrativos e seus lábios e olhos têm a coloração do sol nascente. Ele é o único refúgio de todos, a forma suprema de todos e o oceano de misericórdia. Seus olhos são cheios de amor
No lado direito do seu peito tem a marca de Shivatsa. Sua compleição é escura como uma nuvem nova carregada. Ele veste uma guirlanda feita de flores silvestres e seus 4 braços carregam a concha, o disco, a massa e o lótus. Ele está decorado com coroa, 2 lindos brincos, braceletes e tornozeleiras. No seu pescoço descansa a joia Kaustuba. Suas roupas inferiores e superiores são amarelas e ele também veste um cinto e brilhantes tornozeleiras aos seus pés. Sua forma é a coisa mais bonita que alguém pode jamais ver e aumenta o prazer dos olhos de seus puros devotos que desejam servi-lo. Seus bonitos pés com unhas que brilham como pérolas são o lugar de descanso dos corações daqueles que têm o poder da devoção. Seu doce sorriso e olhares afetuosos estão sempre concedendo misericórdia aos seus devotos. Ó querido Dhruva, você deve meditar nesse Sri Hari, o melhor de todos, daqueles que dão bênçãos, e com a mente completamente controlada e consciência concentrada, justo como eu lhe disse, você deve constantemente meditar nesse todo auspicioso Senhor. Assim você vai obter paz na mente e nunca perderá isso. Então assim, Narada Maharaj instruiu Dhruva a cantar o mantra, adorar a deidade e meditar nessa forma. Então Dhruva pegou aquelas instruções do seu Guru Narada, guardou elas no coração e foi meditar em Madhuvana. Então é dito que no primeiro mês Dhruva seguiu esse processo. Tudo que Narada pediu ele falou. Esse é outro ensinamento. Um discípulo deve seguir a ordem do Guru estritamente, sem pensar, não, isso eu posso fazer assim, não. O que o Guru falou, ele deve fazer. Se ele seguir esse processo, ele vai ser exitoso. Do contrário, não. Então, Dhruva seguiu tudo que Narada falou estritamente. E no primeiro mês ele comeu só fruta. No segundo mês ele continuou seguindo esse processo que Narada instruiu ele. Então ele passou a comer menos. Às vezes, de 3 em 3 dias ou mais, ele comia só folha seca ou semente. Então no terceiro mês ele ficou mais tempo sem comer. Ele começou a tomar só água. No quarto mês ele parou até com a água. Às vezes ele respirava. No quinto mês ele parou até de respirar. Então no sexto mês dessa prática determinada, seguindo as instruções de Narada, ele meditando em Vishnu, ele viu que aquele Vishnu deu um sinal para ele dentro do coração dele. Quando ele abriu o olho, ele viu externamente o próprio Vishnu na frente dele. Então aquela é a forma de Vishnu que ele estava meditando, que mora no coração de todas as entidades vivas, que ele sentia dentro dele. Quando ele abriu o olho, depois de 6 meses de prática, ele viu aquele próprio Vishnu na frente dele. Justo como Narada tinha descrito para ele. Ele viu aquela forma de Vishnu, de 4 braços. Então é dito no Srimad Bhagavatam que quando Dhruva viu Vishnu, ele prostou reverências e Vishnu encostou a concha que ele tem na cabeça de Dhruva, dando bênçãos. Então Dhruva ficou bastante feliz e a mente dele ficou totalmente pacífica. A bela forma de Vishnu, que a beleza desse mundo, se juntar todas as belezas desse mundo, não compara nem a uma gota do oceano de beleza que é Vishnu. Então Dhruva Maharaj ficou
sentiu envergonhado, então ele começou a lamentar ele mesmo e se culpar ele mesmo. Ele falou: ó, eu estava procurando por caco de vidro no chão, no meio do mato, e agora eu encontro a pedra, algo que é como a pedra Tintamani, a pedra preciosa. Qual tolo eu fui, que vergonha, que vergonha. Começou a falar assim. Então é interessante aqui, Dhruva Maharaj queria um reino maior do que o pai dele, queria um reino no mundo inteiro. Aí ele comparou esse desejo com caco de vidro no meio do mato. E ele comparou a forma de Vishnu com a pedra de toque chamada Tintamani, que tudo que ela encosta vira ouro. Então aqui a gente tem outro ensinamento. Vishnu pode satisfazer todos os nossos desejos. No mundo material, tudo que a gente possa ter, até mesmo o reino do mundo inteiro, é comparado com nada perto da preciosidade que é a forma de Vishnu, a felicidade na relação com Vishnu, com Deus. Então Dhruva pôde perceber, quando ele viu aquela forma na frente dele, ficou totalmente satisfeito. Ele falou: ó, o que eu estava buscando? Nada. Agora eu ganhei tudo, que vergonha. Mas Vishnu sempre aparece com um propósito. Ele sabia do desejo de Dhruva. Então ele abençoou Dhruva: ó, você vai reinar esse mundo inteiro. Naquela época eles viviam muito mais tempo, 100 mil anos. E o rei normalmente era rei do mundo inteiro, não só de um pedaço de terra. Então Vishnu falou para ele: você vai ter esse reino e vai reinar durante 36 mil anos. E falando isso, Vishnu foi embora. Então Dhruva Maharaj voltou depois para a casa do pai dele. E na casa do pai dele, o coração de Uttanapata tinha mudado. Ele deu o reino para Dhruva. E Dhruva fez amizade com o irmão dele também, Uttama. Então Dhruva reinou por 36 mil anos. E depois de algumas guerras contra os Yakshas, as entidades demoníacas, Dhruva concentrou em devoção a Vishnu. Ele sempre recebia os sábios no palácio, adorava os sábios, etc. E quando ele foi abandonar o corpo, quando ele foi sair desse mundo, ele estava perto de morrer. A morte personificada veio e ele pisou na cabeça da morte e entrou no aeroplano que foi enviado por... Então Dhruva, na hora de morrer, ele viu que os associados de Vishnu vieram com o aeroplano. Falaram: ó Dhruva, a partir de agora você vai ter sua morada essa estrela polar, que serve de eixo básico, de onde todos os planetas giram, usando a estrela polar como eixo. Então esse planeta foi dado para Dhruva, e é um planeta dentro do mundo material. Porque ele não foi para o mundo espiritual, o Gurudeva conta, porque ele teve o apego, ele ainda lembrava da mãe dele. Então esse apego foi outra mancha na devoção de Dhruva. Em Bhakti a gente deve eliminar todos os apegos e render e botar todo o nosso amor fixo só em Deus. Então por isso ele não atingiu o Vaikuntha. Então Gurudeva conta que talvez, por ele ser discípulo de Narada, mesmo estando no planeta Dhruva, bem elevado no mundo material, pode ser que em breve, depois disso, ele alcançou o planeta Vaikuntha no mundo espiritual. Então assim Dhruva ele não acaba na dissolução universal. Essa é a história de Dhruva Maharaj. Então tem vários ensinamentos aqui que a gente pode aprender de Dhruva. Primeiro, a gente não pode ter nenhuma inimizade com ninguém dentro do coração, senão a gente não vai conseguir chamar por Vishnu da maneira correta. Igual Dhruva. Quando ele decidiu ir para a floresta, ele esqueceu o que o pai dele tinha falado, e que a esposa do pai dele tinha falado, que deixou ele nervoso. Ele tirou aquilo do coração e foi chamar por Vishnu. Esse é um ensinamento importante. Ele não pode ter nada desse sentimento
de ira dentro ao praticar Bhakti, devoção. Determinação, a gente vê na história de Dhruva, quão determinado ele foi, mesmo ele tendo 5 anos, numa floresta perigosa, cheia de animais ferozes, ele ainda assim foi cumprir a ordem de Narada, seu guru, que é outro exemplo. Ele cumpriu a ordem do guru dele à risca, estritamente. Tudo que Narada pediu ele fez, ele não acrescentou nem diminuiu nada. Por isso ele foi exitoso, por isso o Vishnu apareceu para ele. E outro ensinamento é que, por ele ter um pouco de apego pela mãe dele, ele não foi para o Vaikuntha. Então a gente deve também tentar eliminar todo o apego, qualquer pessoa nesse mundo, e dar o nosso amor, direcionar só para Deus, para Vishnu. Essa é a história de Dhruva Maharaj, narrada no Srimad Bhagavata, que é muito importante para quem quer praticar devoção. Realmente praticar a devoção deve ser determinado e seguir o exemplo de Dhruva Maharaj, mas sem desejo material. Dhruva Maharaj desejava o reino e se sentia envergonhado. A gente toma isso como exemplo, não deve desejar nada material, que nada daqui pode dar real felicidade. Quando Dhruva viu Vishnu, ele viu que o mundo inteiro não ia valer nada para ele. Então a gente deve tomar essa vergonha de Dhruva como exemplo, de não desejar nada mundano, nem que seja a maior riqueza do mundo. Então se a gente segue o exemplo de Dhruva aí para lá, pode ser que algum dia a gente entra no processo de serviço devocional espontâneo, chega a devotar a vida para Krishna, Govinda, em Goloka Vrindavana, em devoção espontânea. Essa é a história de Dhruva Maharaj, contada pelos nossos acharyas. Gaura Haribol, Gaura Haribol, Gaura